Brasil tem nas mãos uma vantagem que poucos países possuem: terra, produção agrícola e capacidade de gerar combustível a partir do agro. O biodiesel deixou de ser apenas uma alternativa energética, hoje ele movimenta bilhões, redefine investimentos industriais e pode transformar completamente o mercado da soja no Brasil. O episódio 17 do podcast Papo com Cerealista vai debater biocombustíveis. O Brasil está prestes a virar uma potência energética do agro? Será? Esta é a questão que nós vamos debater aqui com esse timaço. Temos aqui o Leocir Bock, da Bock Agrobios, diretor da Bock. Tudo bom, Leocir? Bem, bom dia. Tá certo. Temos também o João Fernando Wiatrowski, ele que é gerente de biocombustíveis da 300. Tudo bom, João? Tudo bem, Rafael, bom dia. Bom, temos aqui também Roger Spagnussati, presidente da Cergs, também diretor da Cepal. Tudo bom, Roger? Tudo bem, Rafael, é um prazer receber a ti e a todos os convidados, associados da Cergs aqui na nossa casa, da Cergs em Passo Fundo. Muito bem, também o Caio Nemitz, que é vice-presidente da Cergs, diretor da Agronemitz. Caio, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma boa oportunidade, um tema super relevante, muito importante no momento. É a transformação da agricultura do momento e eu creio que vai gerar um debate hoje muito importante aqui, inclusive mostrando os caminhos econômicos que estão se criando através desses biocombustíveis. Também aqui está o Christian Schumann, gerente comercial da Carpan, que vai trazer o olhar do setor pós-colheita. Como o setor pós-colheita está vendo toda essa questão dos biocombustíveis. Obrigado, Christian, pela presença. Bom dia, uma alegria estar presente e acompanhando todos vocês. Bom, e a gente vai discutir esses diversos temas, lembrando que o podcast Papo com Cerealista é uma realização da Cergs, Associação dos Cerealistas do Rio Grande do Sul. Tem também a parceria com o portal Agronovas e tem o apoio da Carpan, que é especialista em máquina de limpeza de grãos, é pioneira no modelo rotativo de máquina de limpeza e também em trilhadeiras. A Mídias Comunicação e Marketing, que trabalha com marketing para o agronegócio, e o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, é hotel, centro de eventos e mall de compras, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. É onde foi realizado o Congresso dos Cerealistas aqui no Rio Grande do Sul, no ano de 2024. Realmente uma estrutura invejável. Bom, eu quero começar com uma provocação aqui para os dois representantes da indústria. O Brasil pode realmente se tornar uma potência bioenergética do planeta? Lado otimista, João, o que dá para dizer pelo lado otimista? Por que pode se tornar? Eu tenho certeza que sim, Rafael, que o Brasil pode se tornar, e eu te diria além, o Brasil já é protagonista nessa transição energética que o mundo está vivendo hoje. Olhando para biodiesel, etanol, SAF, que é algo que está ainda no princípio, mas que já vem tomando um corpo bastante grande. E eu acredito muito nisso, muito por conta do que você acabou de comentar. A gente tem muita área produtora, a gente tem clima para produzir, e a gente tem investimentos acontecendo e, acima de tudo, um sistema regulatório para biodiesel, para etanol, que está bem montado, passando pelos desafios da regulação, mas ainda assim ele é um sistema bem montado. A gente tem a Lei do Combustível do Futuro, que nos assegura grandes evoluções no lado do investimento, e não tenho dúvida nenhuma que nós seremos, sim, o protagonista mundial aí nessa transição energética. Bom, Bock, o lado, não diria pessimista, mas o lado que tem que ter um olhar com atenção, com cuidado, o que dá para dizer? Então, concordo com o João, o mercado está promissor, o Brasil já existe a lei do combustível no futuro, mas existe também as dificuldades de qualidade de produto, ou melhor, o mundo ele cresce com certeza, né? Energias renováveis. O João comentou aqui do coprocessado ali, no caso de produtos que talvez venham e estão vindo, que são um biodiesel melhorado, que talvez não vai ser produzido em usinas de biodiesel. E a gente ainda tem essas incertezas a quanto esse mercado vai querer de fatias e até onde o biodiesel vai, o biodiesel que nós produzimos hoje. Então, tem sim essa insegurança, né,
de fazer o SAF, que são produtos que vão ter que ser produzidos em refinarias, e aí é um investimento de bilhões, é bem diferente um pouco. Então, tem um pouco de insegurança. Eu não diria na questão de não andar o biodiesel, mas não talvez só nesse modelo, e talvez em algum modelo um pouco mais, com custo maior, com investimentos muito alto e que talvez fuja da mão das usinas. Então, precisa ter um pouco de cuidado, analisar melhor o mercado, para que a gente não fique amanhã depois com equipamentos, usinas obsoletas aí, e que o mercado vá para um outro lado. Sim, com energia renovável, que aí eu acredito que vai crescer com certeza, vai indo para o caminho do etanol, mas talvez com um produto diferente. Bom, o cerealista ele percebe que o mercado de soja está mudando, Rogers, você acha que o cerealista, até como presidente da SERGS, os cerealistas associados, está percebendo essa mudança no mercado? Com certeza, Rafael. É notório hoje no nosso meio que os biocombustíveis, as novas usinas aqui no Rio Grande do Sul, que vem se melhorando a cada ano, vem trazendo o patamar da produção gaúcha para uma outra escala. E a gente sempre fala com uma comparação. Tivemos lá nos anos 80, 90, uma capacidade muito grande de esmagamento de soja no Rio Grande do Sul e, porventura, desses cuidados que o Bock vinha nos comentando aqui, acabou por fechando várias indústrias de esmagamento de soja naquela época. Então, eu creio que agora, nessa nova era, a partir dos biocombustíveis, essas usinas estão tendo novas oportunidades e essas novas oportunidades se refletem no campo. O nosso produtor ele está muito perto da usina, ele está produzindo mais. Veja, essa insegurança hoje, com guerras, com outros fatores que vêm acontecendo no mundo, com o câmbio desfavorecido hoje para a moeda, como soja, que era um produto de exportação puro, hoje ele está sendo bastante industrializado, principalmente no Rio Grande do Sul. E com isso a cadeia da armazenagem, do processamento, que é a nossa responsabilidade, vem tendo oportunidades. Então, eu vejo mais para o lado da oportunidade. Nós estamos com os portos abertos, nós estamos com as usinas perto, aqui principalmente no norte do Rio Grande do Sul, né? Nativa, crescendo até por uma, vejo pelo comentário aqui das nossas associadas, até por uma questão de ganhar escala e reduzir custo. Não porque tá uma segurança de produzir biocombustível, mas sim porque nós precisamos hoje, em todos os negócios, ter uma escala para redução de custos. Então, a oportunidade, né, ela é enorme. Até eu ia dizer, Caio, muda a lógica da cadeia? E assim, dando uma pincelada sobre o papel da entidade da SERGS, da Associação dos Cerealistas, né? A maioria das indústrias de biodiesel são associadas nossas também, né? E a SERGS vê com muito bons olhos essa melhoria da cadeia industrial, porque ela deixa mais saudável o sistema, deixa mais robusto o sistema. E o que uma entidade quer? Ela quer que o seu negócio, seus associados estejam inseridos em uma cadeia forte, uma cadeia que seja sustentável economicamente. Então, essa industrialização, com esse aumento, possibilidade de nós termos a cada ano uma demanda maior de biodiesel, com a demanda mundial por biocombustíveis e com essa necessidade da substituição dessa transformação, a gente entende que é um fortalecimento da cadeia, esta oportunidade de industrializar. Então, a SERGS fica muito satisfeita quando vê essa evolução dos seus associados nesse sentido da industrialização, e isso também possibilita a outros cerealistas terem oportunidades de negócios muitas vezes mais próximos, com uma logística melhor. Então, nós começamos a aumentar os pontos de esmagamento, aumentar a industrialização, geração de valor, de renda, e isso possibilita também algum benefício ao cerealista que precisa comercializar a sua soja. Ele não mais precisa levar ela somente à exportação, somente ao porto. Nós temos um destino interno interessante, uma capacidade hoje já instalada no Rio Grande do Sul muito importante, né? E tomara que realmente
a demanda do biodiesel se confirme, a gente vê as dificuldades, às vezes, que tem a nível de governo para elevar essa taxa, que seria um momento muito oportuno e interessante para elevar essa taxa do biodiesel no diesel para ajudar esse consumo, né? E tomara que isso aconteça e a gente, então, tenha um parque industrial muito forte que vai ajudar na comercialização da soja gaúcha. Bom, vamos falar um pouco da estrutura da indústria, da questão do esmagamento hoje. Queria entender do BOC também, da 300, qual que é hoje a capacidade de vocês? A indústria está a 100%, a média hoje das indústrias gira em torno de 60% no Brasil inteiro, né? Mas hoje a particularidade de cada um de vocês, lá na 300, qual que é a realidade? Hoje a nossa realidade, Rafael, a gente está processando em 100% da capacidade, tanto o esmagamento de soja quanto a produção de biodiesel. A gente vem de ampliações nos últimos anos, né? A gente investiu no Mato Grosso, na produção, no esmagamento de soja, na produção de biodiesel. Também no etanol lá. E também no etanol. E a gente a gente começou no Mato Grosso com 1.000 metros-dias de produção de biodiesel e a gente está ampliando para 1.500. Nesse exato momento a gente está em processo de ampliação. E o objetivo dessa ampliação é a gente rodar na capacidade máxima, muito por conta do que eu acabei de falar, porque a gente acredita nesse protagonismo do Brasil aí na produção e comercialização. No Rio Grande do Sul não é diferente. A gente tinha, há 2 anos atrás, a nossa capacidade instalada de esmagamento de soja no Rio Grande do Sul era de 4.000 toneladas dias. Agora a gente está indo para 6. A gente finalizou as ampliações de Cruz Alta e o biodiesel da mesma forma. A gente produz 850 metros dia e está indo para 1.500. Então a gente vai praticamente dobrar a nossa produção, acreditando muito nisso. E aí vem o etanol, como você bem comentou, que é uma indústria que está nas vias de iniciar a produção agora nos próximos dias, nas próximas semanas. Que é, de novo, né? Eu acho que são 2 mercados hoje que estão muito pujantes nessa linha de energética, de transição energética, que é o etanol de milho, que foi um boom nos últimos 10 anos, e o próprio biodiesel, né? Alicerçado, claro que muito por conta da lei, como eu comentei, que tem as suas dificuldades, eu admito que tem as suas dificuldades. A lei do combustível do futuro. Exato. Né? Que é um mercado regulado. O mercado de energia ele é regulado no mundo inteiro, e nós aqui não somos diferentes. Então tem que ir superando isso e tem que ter um trabalho muito forte com o governo para a gente conseguir fazer isso acontecer. Hoje nós estamos no B15, né? Produzindo aí 10 bilhões de litros de biodiesel, com uma capacidade para 17 bilhões de litros. É isso mais ou menos o número? Como é que dá para... É isso. Hoje a nossa produção ela é essa, 10 e alguma coisa, né? Deverá fechar. Eu acredito que a gente fecha o ano aí com algo em torno de 10,5 bilhões de litros, né? Com o B15. Então, assim, a gente tem uma evolução do volume em relação a 2025. A gente, de fato, tem uma capacidade autorizada aí para 17. Então, assim, garante que não tem problema de aumentar a mistura. Hoje, se a gente tivesse B16, que a lei do combustível do futuro, o que ela diz? A partir de 2025, aumenta 1% ao ano até 2030, chegando em 2030 com 20%, aonde agora, em 2026, a gente estaria com 16%. A gente tem total condição de atender esse volume. E tem condição de atender B17 e B18, que logo vem ali. E só que hoje a gente já tem essa capacidade instalada, mas está acontecendo investimento. Eu acabei de comentar as nossas ampliações e outras construções e ampliações de outros grupos. Né? A MAGE, que é o maior grupo do agro, está entrando forte com etanol lá no Mato Grosso, já mostra também. E eu vou pedir para o BOC. BOC lá é 100% também, BOC? Sim, hoje a BOC está operando com 100%, mas a gente tem que entrar muito agressivo aí para participar com 100%. Margens mais apertadas. E aí, na conta da 300, a BOC também está ampliando. Hoje está produzindo 500 metros cúbicos dia, né, 500 mil litros, já com previsão de ir para 750. E depende dessa lei do futuro para aumentar? O que depende? Depende até porque, assim, algumas usinas não venderam 100%, venderam 70%. Cada 2 meses acontecem as rodadas de negócio, e se a gente não entrar muito agressivo com preço hoje, e agressivo às vezes com margens bem apertadas para participar. Algumas indústrias às vezes não vão participar com 50, com 100, com 70,
Então começou a apertar para o Rio Grande do Sul, né? Muita usina concentrada aqui. Aí a gente vê o caso aqui da 300 lá, que já começou lá em cima no passado, e a biodiesel para lá daqui. O Rio Grande do Sul está concentrado aqui, muita usina. Meia que, eu diria, reprimida aqui na ponta do estado. Então, muitos projetos grandes que acabam tendo que ser disputados depois pelo Rio Grande do Sul. Eu ia perguntar o seguinte, hoje, atualmente no Brasil, existe segurança para investir aí, que é um mercado de bilhões, para investir bilhões nesse mercado do biocombustível? Olha, até onde eu tenho conhecimento, a lei ela não é 100% segura, não. Em algum momento, se o biodiesel começar a inflacionar, a economia começar a ter custo, e o governo pode reduzir, não tenho certeza se o João pode, ele pode reduzir para 13, né? Isso. Então a gente está aí hoje com dificuldade de sobreviver nos 15 já, querendo 16 não vai ser mal um respiro. Se fala em quando mais... chegar para 16, que era para ter acontecido em março, e o governo está discutindo, porque ainda não tem todos os testes prontos, cada vez que faz teste pede até 2 anos de prazo, que nós, as usinas, tem que pagar os testes, né? Sim. Nós temos que investir, pegar empresas de fora do país para poder auditar, fazer tudo isso aí. Então, nesse sentido que eu acho que um pouquinho, o projeto é bom, é ótimo para o Brasil, é ótimo para todo mundo, o produtor ganha muito, a sociedade ganha com isso, as usinas, elas querem participar, estão aí já existe o investimento, elas só vão ter que acreditar num projeto que pode não acontecer à medida que nós estamos investindo. Já não está acontecendo. Quer dizer, se reduzir esses estímulos para os investimentos também. Exatamente. A tendência é o pessoal tirar o pé, né? Tá certo. Bom, deixa eu colocar o Christian Schumann, o gerente comercial da Carpan, nessa conversa. Christian, como é que o setor de pós-colheita está vendo essa movimentação da indústria do biocombustível e como está se preparando, né? Porque a indústria, ela é uma indústria que precisa operar a todo vapor, precisa de equipamento de alta capacidade, com tecnologia. Como a Carpan está vendo esse movimento? Quando a gente fala em indústria, a gente tem que lembrar que passa a ser processo de 24/7, né? Ela não tem pausa. Então, a gente precisa estruturar também a questão de equipamentos que possam atender essa demanda nesse período. Então, a Carpan ela trabalha com máquinas de limpeza que tem o objetivo do que? Entregar esse grão numa condição melhor para que a indústria possa processar da melhor forma. Porque uma impureza, um resíduo, ele pode acabar impactando lá no processo na frente da indústria. Então, esses são cuidados que precisam ser tomados. E quando a gente fala em indústria, a gente também lembra muito da questão de automação. As indústrias hoje são muito automatizadas, a gente comentava, abriu muito leque, as indústrias estão indo para locais distantes, com pouca disponibilidade de mão de obra, e a gente precisa pensar em equipamentos que trabalhem de uma melhor forma e, de preferência, trabalhem com um menor nível de pessoas junto com o equipamento. Então, nós temos testes hoje, por exemplo, na máquina rotativa, testadas internas dentro da fábrica, uma máquina que trabalha sozinha e se regula sozinha. Então, isso ajuda na questão industrial, na produção, porque os volumes que vão ser processados podem variar. E uma máquina que se regula de forma automatizada dá um ganho para a indústria, que é uma preocupação a menos num processo que, como a gente falava antes, indústria é gigantesca, são muitas coisas que têm que ser cuidadas. Então, a gente tem buscado também trazer automação para que a gente tenha a condição de entregar um produto bom para a indústria processar da melhor forma, sem ter prejuízo nos próximos processos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco do futuro, né? O que se espera daqui para frente e como ser mais ainda agressivo nesse setor de biocombustíveis. O RIG 240 da Carpan foi desenvolvido com o objetivo de remover as impurezas grossas antes da entrada dos grãos nas máquinas de pré-limpeza. Esse equipamento ele pode ser instalado na parte superior das máquinas, onde nós teremos a entrada do grão no RIG, e o RIG fará a remoção dessas impurezas grossas. Dessa forma, a máquina de limpeza de cereais
vai receber um grão numa condição melhor para que a máquina tenha ganho de rendimento e apresente uma qualidade melhor de limpeza dos produtos. Esse produto possui um motorredutor que possibilita, através de um quadro de comando com inversor de frequência, fazer a regulagem da velocidade de rotação. Isso auxilia muito na questão do recebimento de um grão mais úmido ou um grão mais seco. Então, o RIG 240 da Carpan tem o objetivo de melhorar a remoção das impurezas grossas da sua unidade de recebimento de grãos. O Boulevard Convention Vale dos Vinhedos é hotel, centro de eventos e mall de compras. O maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. O conjunto de serviços ganha o charme de um boulevard inspirado na Toscana, cercado por restaurantes, wine bar, lojas, um bosque com uma capela ecumênica e um centro de eventos que pode receber mais de 5.000 pessoas de forma simultânea, sendo mais de 2.000 pessoas em auditório em múltiplos ambientes. Tudo num mesmo lugar, sem a necessidade de deslocamento, que garante maior segurança, conforto e tranquilidade. O empreendimento oferece diversos espaços para eventos, todos tecnológicos e eficientes, com sistema de troca de ar a cada 15 minutos. Descubra o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O lugar onde experiências inesquecíveis e grandes eventos ganham vida. Sua empresa está crescendo por estratégia ou apenas acompanhando o mercado? No agronegócio, crescimento sustentável exige direção, posicionamento, comunicação eficiente e integração com vendas. A Mídias Comunicação e Marketing ajuda empresas do agro a transformar potencial em crescimento real, porque resultados consistentes não acontecem por acaso, acontecem quando estratégia e execução trabalham juntas. Se você acredita que sua empresa pode crescer mais, vamos conversar. Chame agora no WhatsApp. Mídias, Comunicação e Marketing. Crescimento para quem move o agro. Voltamos com o podcast Papo com o Cerealista, falando de biocombustíveis, né? É o 17º episódio do podcast para a Carpan, que é especialista em máquina de limpeza de grãos, também a Mídias, Comunicação e Marketing, marketing para o agronegócio, e o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos é hotel, centro de eventos e mall de compras, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. Deixa eu trazer os cerealistas para a conversa, apesar que a Bock e a Três Tentos também são cerealistas, né? Mas estão fortes nessa questão do biocombustível, para entender um pouco o mercado da soja. Caio, você é produtor rural também. O produtor já sente que o biocombustível mexe um pouco com o preço da soja? Estaria pior o momento se não fossem os biocombustíveis. Essa demanda toda vai melhorar o preço da soja? Vocês acreditam nisso? O que dá para pensar? O que o produtor pode pensar lá na porteira? Sim, vai melhorar e trazer aquela estabilidade que comentei anteriormente. São o fortalecimento dos elos da cadeia, né? Então é lógico que o produtor já sentiu uma melhora nos seus preços. O produtor, a sua relação com o seu cerealista e consequentemente o seu cerealista com a indústria, principalmente onde a logística está favorecendo, que tem proximidade, então já equilibrou mais os preços no interior do Rio Grande do Sul. Aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, com a quantidade de esmagamentos que estão se incorporando, tem melhorado o preço médio de venda de soja, né, tanto para o produtor como para o cerealista. Então, esse processo industrial, quando ele tem essa capilaridade, ele começa a abranger o estado, ele ajuda muito na estabilidade e na melhor formação de preço. Particularmente na região sul, na fronteira oeste, onde eu particularmente estou, ainda temos demograficamente uma produção menor de soja. Então, os estudos estão sendo feitos tanto no esmagamento de soja como na questão de cereais, porque como temos lá o arroz na metade sul, que pode vir a compor alguma coisa para o etanol também. Então, seria muito importante se viabilizasse também esse processo industrial
na Zona Sul, na metade sul e na fronteira oeste, porque aí nós conseguiríamos deixar todo o estado com essa cobertura melhor de preços. Rogers, o cerealista que ignorar essa transformação vai acabar ficando para trás? Olha, Rafael, esse é um ponto a ser observado pelas nossas empresas. Nós precisamos estar inseridos e a Sergs faz isso com propriedade, chamando os seus associados, trazendo oportunidades para eles conversarem entre si, para entender o que a cadeia está promovendo. Eu venho observando um fator muito importante no Brasil. Se nós olharmos para o Centro-Oeste, há 20, 30 anos atrás, um hectare de terra lá tinha um valor muito baixo. Hoje, nós compramos uma tonelada de fertilizante com o maior preço do Brasil lá no Centro-Oeste. Nós vendemos uma tonelada de soja com o preço mais baixo do Brasil no Centro-Oeste. E as terras lá no Centro-Oeste já estão se equivalendo a Passo Fundo, à nossa região, em muitos lugares. Então, o que eu vejo como essa oportunidade que a cerealista tem que mostrar para quem? Para o seu produtor, que é o seu principal ativo. Nós aqui no Rio Grande do Sul, aí vamos falar, mas temos o risco climático. Como é que a gente faz para reduzir o risco climático? Nós temos que distribuir. E nós estamos fomentando muito o programa 2 safras, 3 safras, que ele não é simplesmente você só plantar o milho no inverno. Você faz um melhor aproveitamento do verão com a cultura da soja, você tem a oportunidade de plantar o trigo, que já está indo para o etanol, o arroz, que já está sendo ventilado, algo de etanol também. Nós temos agora a segunda opção da soja de inverno, que é a canola. E sem contar nisso, a gente já está fazendo assim 2, 3 pastagens de inverno que vão aproveitar então a proteína animal, que também é muito importante, porque nós não temos só o biodiesel. Processamento de soja, nós temos o processamento de farelo. E esse farelo tem que ser consumido, e de preferência consumido dentro do Rio Grande do Sul, dentro das propriedades gaúchas. Então, assim, com isso nós vamos diluir o risco climático, nós vamos dar oportunidade ao nosso produtor a produzir mais, vamos fazer rotação de cultura, que é muito importante para o produtor, e com tudo isso, esse ecossistema vai fortalecer quem? O produtor, as cerealistas, a indústria, vai dar uma maior estabilidade. É como a gente vinha observando aqui a indústria falando, nós precisamos de estabilidade. Se simplesmente der um canetaço lá que nós reduzir de volta a B13, esse ecossistema meio que se desmancha. Sofre, né, Léo? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos, nós como associação, nós como entidades do agro, precisamos cuidar de toda a cadeia. Nós precisamos cuidar do nosso produtor, nós precisamos cuidar das nossas cerealistas, nós precisamos cuidar da indústria, dos modelos de produção, para que se produza soja com segurança, para que esse soja seja processado para agregar valor, porque o resíduo, que é o material energético, que é o farelo de soja, que é o farelo de canola, que é o farelo, que é o DDG, de trigo, seja industrializado dentro das propriedades, gerando proteína e uma carne de alto valor agregado para promover uma exportação. Então, é uma cadeia, Rafael. Nós não podemos pensar só como cerealistas, nós não podemos pensar só como indústria, nós não podemos pensar só como produtores rurais. Nós temos que pensar a cadeia como um todo e cuidar a parte política. Então, isso a nossa SEBRA vem fazendo, nós temos uma representatividade muito forte lá em Brasília. Nós, como setor, estamos cuidando de toda a cadeia. Por quê? Porque quando nós tivermos uma cadeia fortalecida, nós vamos ter um agro fortalecido, nós vamos ter um produtor robusto, nós vamos ter uma indústria com margem. E volto de novo, a minha bandeira sempre foi estabilidade. E para ter estabilidade no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que nós temos que todos juntos brigar pelo seguro rural. Quando nós estabilizarmos, agora, essa semana foi aprovado lá no Congresso a questão da lei dos seguros, que a gente espera que todo mundo se una através dessa lei para fortalecer, então, o seguro rural e dar essa estabilidade para o produtor rural também, ter seguro rural, que com certeza, daí para frente, só caminha para o futuro melhor. Se tu me permitir, Claro, desculpa claro. te interromper, mas eu gostaria só de complementar não, mas observar sobre isso que o Rogers falou. A gente está percebendo aqui que não tem uma solução, né? É um pacote de coisas que precisam dar certo, que precisam ser trabalhadas, que precisam combinar, para ali na frente o biodiesel, de fato, o biodiesel, o etanol agregar valor
a indústria, para a cerealista e para o produtor rural. Mas a gente está vivendo, na minha percepção, assim, um momento muito importante hoje no Brasil, que é uma transição energética que a gente já falou, mas uma transição de modelo de cultivo e de tipos de cultivo. Isso que o Rosas falou da canola, o milho no Mato Grosso hoje não seria o milho que é se não fosse a usina de etanol. Então, assim, tira a usina de etanol hoje, não tem o que fazer com milho no Mato Grosso. Então, essa indústria está consumindo muito. O etanol produzido à base de milho hoje, ele supera 30% do volume consumido de etanol no Brasil. E isso está aumentando. A gente vê anúncio de novas usinas a todo momento. Então, eu acho que isso é muito importante. A canola no Rio Grande do Sul não é diferente. Vem para somar, vem para ser uma alternativa no inverno espetacular para o produtor, tem a estabilidade como qualquer outra cultura, é uma indústria a céu aberto, então ela vai ter essa estabilidade, mas ela vem com uma alternativa muito grande. A gente tem a carinata que está chegando, fazem 2 ou 3 anos que está aí, a gente tem o sorgo no Mato Grosso para etanol, a gente tem o girassol que de uma maneira um pouco mais singela, mas vem entrando no mercado também. Então, assim, eu acho que a gente está trazendo, ou a indústria está trazendo, o biodiesel, o etanol estão trazendo modelos de negócio para o agricultor, para a cerealista, que a gente talvez viu lá atrás quando entrou soja no sistema produtivo, sabe? Então, acho que isso é bem importante e a gente precisa estar atento a isso, sabe? E mais um ponto que eu participei, a gente participa há 5 anos do Duas Safras, que é promover a segunda safra no Rio Grande do Sul. E ela não é só a segunda safra de milho ou de trigo, ela está trazendo uma segunda oportunidade ou terceira dentro das propriedades. E pontuei muito bem quando eu escutei as nossas associadas falando de canola, falando de trigo, vendo assim que hoje nenhuma compete com a outra, porque nós vamos esse ano produzir, quem sabe, 900 mil hectares de trigo, com oportunidade de terras de 6 milhões e 500 mil hectares. Que é que tem na soja. Isso. E a canola, ela entra em 30% da área. Então, ela tem que ser 30% ao ano. Sobrando, então, os outros 70% de oportunidades para a pastagem, para o trigo, para outras culturas, e com tudo isso diluindo o custo fixo da propriedade, melhorando a DRE do produtor, que ele tem que começar a pensar como indústria, já que a reforma tributária vai botar o produtor como uma empresa, né? Então, assim, distribuir essa DRE, distribuir os seus custos, fazendo a segunda, terceira safra, para que o produtor tenha estabilidade. E isso você pontuou muito bem. Nós estamos falando de ecossistema aqui, de cadeia, onde se não tiver toda a cadeia junto, a Carpan não vai vender as máquinas dela. Se não tiver o produtor forte produzindo, a BOC não vai industrializar. Se o produtor não entender que ele tem que plantar 30% ao ano de canola, a 300 não vai ter o produto lá na ponta. E nós, como meio de cadeia, nós devemos, então, ajudar, unir, e digo de novo, como associação, lá em Brasília, com o nosso presidente Jerônimo, com todo o nosso ecossistema, fazer então que o sistema tributário, eleitoral, o fim dos caminhos dos corredores de Brasília entenda essa necessidade do campo. Então, eu já penso assim, é um ecossistema e uma oportunidade perfeita. A tempestade, ela vem, mas nós temos que estar preparados para ajustar as velas, rumar hora para um lado, hora para o outro, e o que a SERGS tenta trazer ao seu associado? Oportunidades. Claro que cada um, dentro da sua condição, vai aproveitar a oportunidade que cabe no seu bolso, na sua condição de clima, lá na fronteira oeste de uma forma, no norte do Rio Grande do Sul de outra, no sul do estado de outra, mas enfim, empresas se adaptando, produzindo mais no Rio Grande do Sul, rumando lá para o centro-oeste. Então, eu vejo assim, que bom que nós estamos no Brasil. E eu, como presidente da associação, prezo para que nós, unidos em cadeia, a gente consiga transformar o nosso estado num estado promissor e muito mais do que ele é hoje. Bom, eu quero liberar aqui o Rogers e também o Caio e vou aprofundar aqui com a indústria para saber se o biodiesel é só o começo, depois do intervalo. O RIG 240 da Carpan foi desenvolvido com o objetivo de remover as impurezas grossas antes da entrada dos grãos nas máquinas de pré-limpeza. Esse equipamento ele pode ser instalado na parte superior das máquinas, onde nós teremos a entrada do grão no RIG, e o RIG fará a remoção dessas impurezas grossas. Dessa forma, a máquina de limpeza de cereais vai receber um grão numa condição melhor para que a máquina tenha ganho de rendimento e apresente uma qualidade melhor de limpeza dos produtos. Esse produto possui um motorredutor
que possibilita, através de um quadro de comando com inversor de frequência, fazer a regulagem da velocidade de rotação. Isso auxilia muito na questão do recebimento de um grão mais úmido ou um grão mais seco. Então, o RIG 240 da Carpan tem o objetivo de melhorar a remoção das impurezas grossas da sua unidade de recebimento de grãos. O Boulevard Convention Vale dos Vinhedos é hotel, centro de eventos e mall de compras. O maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. O conjunto de serviços ganha o charme de um boulevard inspirado na Toscana, cercado por restaurantes, wine bar, lojas, um bosque com uma capela ecumênica e um centro de eventos que pode receber mais de 5.000 pessoas de forma simultânea, sendo mais de 2.000 pessoas em auditório em múltiplos ambientes. Tudo num mesmo lugar, sem a necessidade de deslocamento, que garante maior segurança, conforto e tranquilidade. O empreendimento oferece diversos espaços para eventos, todos tecnológicos e eficientes, com sistema de troca de ar a cada 15 minutos. Descubra o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O lugar onde experiências inesquecíveis e grandes eventos ganham vida. Sua empresa está crescendo por estratégia ou apenas acompanhando o mercado? No agronegócio, crescimento sustentável exige direção, posicionamento, comunicação eficiente e integração com vendas. A Mídias Comunicação e Marketing ajuda empresas do agro a transformar potencial em crescimento real, porque resultados consistentes não acontecem por acaso, acontecem quando estratégia e execução trabalham juntas. Se você acredita que sua empresa pode crescer mais, vamos conversar. Chame agora no WhatsApp. Mídias, Comunicação e Marketing. Crescimento para quem move o agro. Biocombustíveis. O Brasil está prestes a virar uma potência global energética. Esse é o tema do episódio 17 do podcast Papo com Cerealista, que é uma realização da SERGS, Associação de Cerealistas do Rio Grande do Sul, e também do portal Agronovas. Tem o apoio de Carpan, especialista em limpeza de grãos, Mídias, Comunicação e Marketing, é o marketing para o agronegócio, e Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. Vou continuar aqui conversando com o Leocir Bock, da Bock Agrobios, e também da Três Tentos, o gerente de biocombustíveis, o João Fernando. Christian Schumann, a palavra é sua. Bom, a gente falava bastante de ecossistema, o quanto ele transforma muita coisa. O agro ele evolui muito, é muita tecnologia, a gente vê coisas acontecendo desde o pré, do pós e agora indústria. E olhando para frente, o que vocês enxergam assim como aposta? O que vai acontecer? O que vai vir a mais nesse setor, nesse segmento? Bom, vou falar do meu lado aqui, Bock. Eu acho que o que está prestes a acontecer já está acontecendo, que é esse multissereais aí que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, principalmente, ou na região sul, porque o Paraná não está diferente, que é soja, trigo, milho, canola, carinata, o próprio girassol. Então aqui a gente está falando de 6 culturas dentro de um ano, então isso é muita coisa quando a gente olha do lado operacional, do pós-colheita, de estrutura. Quando a gente vai para o Mato Grosso, a gente tem soja, milho e pelo menos o sorgo aí entrando, né, que são mais 3 culturas também que trazem as suas complexidades. E o que eu acho que é o nosso desafio hoje, Christian, é a gente ter essa operação rodando, dado que as estruturas elas foram para trabalhar com um produto, então tu trabalha soja, tu trabalha trigo, tu trabalha canola, tu trabalha girassol, isso tudo independente. Porém, a canola e o trigo, por exemplo, a gente colhe no mesmo momento. Como que a gente vai estruturar isso para a gente receber esse produto dentro da mesma estrutura? Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje que a gente tem no lado operacional, no pós-colheita. Outra coisa que eu gostaria de trazer aqui também, como um desafio que a gente enfrenta já desde sempre, eu diria, que é e aí saindo um pouquinho da indústria, mas que faz todo sentido, que é a parte de sementes quarentenárias, sementes tóxicas dentro do soja, do milho e de outras culturas, que tem dificuldade a gente tirar. Praticamente todas elas. Vou citar aqui o carrapicho, por exemplo.
é uma invasora hoje de difícil controle e que depois, no pós-colheita, a gente tem uma dificuldade bastante grande de segregar ela das outras, principalmente do soja, do milho, né? Então, eu acho que esses são os grandes desafios e, de certa forma, assim, todo desafio ele gera oportunidade, né? Então, quem conseguir dar esse passo, quem conseguir entregar uma solução que seja efetiva nessa separação, com certeza vai largar na frente, né? E, Boc, o agro brasileiro está preparado tecnologicamente para essa nova fase dos biocombustíveis? Eu vejo que sim. Claro que o preparo ele nunca é o todo, né? Sempre tem que estar melhorando e inovando, e aí são momentos. Mas, num modo geral, ele está sim, ele pode entregar muito. Eu imagino que está mais hoje na mão do governo em fazer as coisas acontecer do que o agro no O modo maior geral. risco é a questão governamental? Qual seria o maior risco para o crescimento do setor? No meu ponto de vista, sim, porque existe a lei hoje, mas a lei ela está aí, mas precisa que o governo vá liberando. E nesse sentido não depende, aí entra a parte técnica, entra a qualidade, entra um monte de outras coisas aí. E isso que eu vejo como um desafio muito grande, tanto é que nesse próprio momento estamos convivendo aí com falta de energia, guerra, um monte de coisa, e a gente não está vendo avançar. Um aumento, avançou no etanol lá, ótimo, mas o biodiesel que tinha que ter acontecido em março, ele ainda não aconteceu, já estamos em maio e não temos a segurança que vai acontecer 1% a mais que seria prometido para esse ano, né? Tá certo. João, e falando em qualidade, né, que o Boc levantou aqui, evoluiu essa qualidade dos biocombustíveis? Como é que está hoje, até em nível mundial? Sem dúvida nenhuma, Rafael. A qualidade do biocombustível brasileiro hoje é referência no mundo. Hoje a gente tem a legislação de qualidade, ou a regulação de qualidade mais, eu vou chamar de severa, mas não no sentido rigorosa é a palavra, mais rigorosa do mundo. Então hoje a gente entrega um produto de extrema qualidade para a distribuidora, para o consumidor final. Eu não tenho medo nenhum de falar hoje que a gente está preparado para aumentar a mistura. A gente vai superar esses testes que o Boc comentou há pouco. Agora a gente está entrando no momento de testagem e em fevereiro do ano que vem a gente vai entregar a testagem para B20 já. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir aprovar. E por que eu trago essa certeza? Porque hoje a gente já tem caminhão rodando com B100, 100% a biodiesel. A 300 tem frota hoje com biodiesel 100%. A MAGE, como você comentou, tem também outras Boc tem caminhões Boc, rodando né? também com 100%. Então, assim, e hoje a gente tem frota hoje que já rodou mais de 200 mil quilômetros com zero problema. E como é que está a relação da indústria com o setor automotivo, o setor de peças e tudo mais, que antigamente se tinha uma discussão muito grande, hoje como é que está essa relação? A meu ver, esse mercado ele vem amadurecendo a cada dia, né? E aquele afastamento que a usina, que o produtor de biodiesel tinha, ou o setor de biodiesel tinha, do setor mecânico, do setor produtor automotivo e de motores, hoje vem trabalhando-se muito junto, né? Tanto é esses caminhões AB100. Então, assim, hoje tem grandes empresas de caminhões, de revendas, de montadoras de caminhões, que estão produzindo caminhões AB100 e caminhões flex, né? Então, para mim, hoje, você juntou força com o produtor do biocombustível com o produtor de motores, né? Pessoal, uma última pergunta para a gente encerrar. O que vocês esperam do setor, do tamanho do setor para daqui a 10 anos? Boc. Bom, claro, a gente olhando para trás, os últimos 10 anos aí, e olhando para frente, eu esperaria que ele seguisse no mesmo fluxo. E o Brasil tem condições, tem matéria-prima, tem estrutura, tem clima, tem tudo. Então, esperamos que ele siga nesse ritmo, que seria muito bom para o produtor, para toda a cadeia, ela participa e entrega um resultado bom. Tá. João. Eu acredito assim que a gente tem um futuro brilhante pela frente, Rafael.
E eu estou me contendo para não jogar um excesso de otimismo, mas eu sou muito otimista e acredito muito nesse setor, porque é uma energia limpa. A gente produz energia, combustível, a gente produz alimento, que quanto mais biodiesel, quanto mais etanol a gente produzir, mais DDG a gente vai produzir, consequentemente mais carne, mais leite, mais aves, enfim, suínos. E isso tudo forma um ecossistema de produção que vai trazer um alimento mais barato, que vai aumentar o consumo e que vai viabilizar o produtor rural lá na ponta, a indústria, a cerealista, vai ser bom para todo mundo. E quando tu estava perguntando, eu estava pensando no etanol aqui, o pró-álcool, né, que a gente viveu lá na época militar. Exato, há muito tempo atrás, e hoje a gente está vendo o E30, 30% de etanol na gasolina, a gente está com uma chance muito grande de ir para 32%, já tem autorização para 35%. Eu vou além, né? Hoje se tem a onda muito grande, a presença dos chineses com os carros elétricos, híbridos, e por que não ter o híbrido a combustão com etanol, né? Exato, então assim, é um pouco disso. Então assim, a gente tem 35% de etanol, e se a gente for olhar para o biodiesel, por exemplo, é um jovem. O biodiesel tem 20 anos, 20 e pouquinhos anos. Mas cresceu com muita qualidade. Mas cresceu com muita qualidade. Para mim, assim, a gente já tem B20 aprovado para 2030. Eu entendo essa questão da lei, concordo 100% com o Boca, a gente tem uma insegurança jurídica hoje no Brasil que a gente precisa conviver com ela e trabalhar para ela diminuir a cada instante. Mas a gente já tem 20% aprovado para daqui 3 ou 4 anos, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai continuar ampliando. Então, assim, eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem capacidade, talvez até de dobrar nos próximos anos essa produção de biodiesel. Seja para um comércio local, seja para uma exportação, para o SAF, que é um combustível que, como eu comentei no início, ele está começando. Vai produzir SAF no Brasil, vai produzir SAF na Europa, nos Estados Unidos, mas a matéria-prima ela pode sair daqui, nós temos que trabalhar para ela sair daqui. Então eu sou muito otimista aí para o mercado. Tá certo. Christian Schumo, e a indústria agradece esse crescimento. A indústria quer caminhar junto, com certeza. Então, toda essa diversidade, que nem a gente fala, o agro ele tem muitas opções, muitas oportunidades em todas as áreas, desde plantio, a parte de carnes, a parte de energia, hoje é muito forte. E o Brasil, ele é um celeiro, né? Sempre se falou, o Brasil vai ser o produtor de alimentos do mundo. E hoje, o que a gente está vendo? Além de sermos produtores de alimentos, nós ainda somos produtores de energia. No mesmo local, na mesma área, as pessoas trabalhando e buscando com tecnologia fazer mais. Isso é o grande, é o que impulsiona o Brasil. E isso tem que continuar e todo mundo caminha junto, com certeza. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela qualidade das informações e sucesso para a nossa indústria de biocombustíveis. Muito obrigado. Pessoal, o Papo com Cerealista vai ficando por aqui. Lembrando que a gente fala sempre para a Carpan, que é líder em máquina de limpeza de grãos. Falamos também para mídias, comunicação e marketing, e para o Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, é hotel, centro de eventos e mall de compras, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do sul do Brasil. A indústria, o cerealista, quer fazer algum evento, levar o time para uma reunião estratégica, para uma integração, lá na Serra, em Garibaldi, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, tem toda a infraestrutura do Boulevard Vale dos Vinhedos. Gente, a gente viu aqui que o Brasil tem uma capacidade enorme, produtiva, e a pergunta que fica é: teremos visão estratégica para assumir essa liderança mundial em biocombustíveis? Até o próximo episódio.